nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero uma coisa, pode ser E no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, iniciamos mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. O tema de hoje é: quem é apto para reinar com Cristo? Estamos falando disso já há alguns dias e vamos continuar falando das riquezas que nós temos, que foram contidas nesse livro, que estão contidas no livro Digo Fraco, Eu Sou Forte. Esse programa vai ao ar todos os sábados no Instagram, às 10 horas, no Instagram da pastora Márcia, também no canal do YouTube e na Rádio Vinha FM 91.9, nas quartas-feiras, 8 da noite. Queridas, quem é apto para reinar com Cristo, pastora Márcia? Olha, muito bom estar fazendo mais um programa sobre isso, né? Então, o nosso programa Batom e Bate-Papo, a gente fala muito sobre a palavra. E eu tenho muito prazer em estudar a palavra, em ler a palavra. Eu acho que é algo que a gente alimenta isso na videira. É verdade. E estar aqui a cada semana também para falar sobre isso, eu me sinto muito privilegiada. E eu gostaria de também compartilhar algo aqui, até porque eu escrevi esse livro, né? Detalhe, vamos falar disso. Então, como eu escrevi, eu sou autora do livro. Verdade. Mas sabe, não foi algo que eu sentei e falei, eu vou escrever sobre isso. Não foi. Foi algo que eu fui aprendendo anos e anos. Eu tenho anotações assim de 15 anos atrás de cada um desses temas aqui que Deus foi falando comigo. E hoje a gente vai compartilhar aqui um pouquinho. Amém, pastora. E são coisas tão preciosas, assim, eu venho dentro desse contexto de fome, pastora. Que bom! Então você está entre os que têm fome. Eu estou entre os famintos. Você já está qualificada para o reino. Glória a Deus. E eu queria perguntar mesmo para a senhora, quem não sabe, a pastora Márcia tem cadernos e cadernos de anotações que ela guarda há anos, tesouro, irmãos. Verdade. E dentro dessa fome, pastora, essas pessoas que estão qualificadas para o reino, são aquelas que têm fome da vontade de Deus? Olha, pergunta boa essa, né, Dalva? Eu quero até retomar aqui um pouquinho, a gente falou isso no programa anterior, que a gente estava falando também do Sermão do Monte, né? De Mateus 5, da lista que Jesus fez. Olha, não estamos falando de qualquer pessoa. É verdade. Jesus fez e ele estabeleceu ali as credenciais daquelas pessoas que, de fato, vão reinar com ele. E ele estava falando de si mesmo. Sim. Então ele estava falando para do humilde, do manso, né, e ele continua falando quando ele fala os que têm fome e sede de justiça. Né? Agora eu gosto de mencionar isso e sempre repetir. Primeiro que Jesus estava falando dele mesmo. Ele é essa pessoa. E porque nós estamos nele, nós também nos tornamos aptos para o reino. Agora, significa que nós temos também que ter essa realidade, né? É pela fé, mas a realidade precisa vir. Agora, é muito importante entender também que Jesus, ele fala completamente fora dos padrões do mundo. É verdade. Porque o mundo valoriza aquela pessoa que é forte, é verdade. que é determinada, que é falante, que se posiciona, que tem presença, mas Deus valoriza o fraco. Isso. Ele valoriza o humilde, ele valoriza o manso. Percebe o tanto que é completamente fora? Completamente. Agora a questão é, nós como igreja, como filhos de Deus, nós queremos ser como quem? Nos parecer Você com quem? quer estar na lista do coach?
Ou você quer estar na lista de Cristo? Porque são duas listas diferentes. Sim. Então tenha muito cuidado com isso, porque hoje com a internet as pessoas ficam olhando para aquelas pessoas que estão lá. É, Então a pessoa que tem sucesso, exatamente. ela é aquela pessoa que tem muito seguidor, que fala. Que inspira. Ela se torna um padrão. Verdade. Mas aqui nós temos um padrão. Exatamente. Percebe? Então, normalmente, esse padrão que o mundo mostra dessas pessoas que parecem ser aptas, vencedoras ou pessoas de sucesso, elas não se enquadram aqui. Na verdade, elas são pessoas orgulhosas e arrogantes. É verdade. Eu vou E citar, centradas em vou si citar um mesmo. grupo aqui para você entender melhor. Celebridade. Uhum. Eu não tô dizendo que são todos assim, mas normalmente celebridade ela é centrada na sua imagem, É verdade. não é? Tempo No seu todo. desempenho, o tempo Tempo todo. Exatamente. É porque ele fez por merecer. Isso. E Jesus está falando aqui no Sermão do Monte de um grupo completamente diferente. E esses aqui que têm Então, fome e sede de justiça, aí né? ele menciona que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha, primeiro Jesus não está falando de justiça social. Exatamente. Na época que os judeus estavam esperando um Salvador que fosse libertá-los do jugo do Império Romano. Sim. Então, eles esperavam uma justiça política, social, que se estendesse ali para os judeus, para tirá-los daquela opressão. Sim. Agora, será que Deus também não queria isso? Claro que sim, só que isso não vai acontecer agora, só no reino de Deus, Exato. só no reino dos céus, quando Jesus vier reinar na terra. Percebe? Então, ele não está falando aqui de justiça social. Então, o que ele está falando, se não é essa justiça do homem? Ele está falando que aquele que tem fome de justiça são aqueles que buscam os interesses de Deus. Isso. Então, os interesses de Deus é que o governo de Deus venha para a terra. Percebe? Sim. Então, para que Deus possa governar hoje através da igreja, ele tem que primeiro governar na nossa vida individualmente. É um bom começo. E essa é uma boa pergunta. É. Ele governa na sua vida? Ele governa no seu casamento? Ele governa na criação dos seus filhos? Essa é uma boa pergunta. Não, porque muitas vezes nós não somos governáveis. Não permitimos, né, pastora? Porque isso envolve negar a si mesmo, envolve realmente buscar o Senhor, ter fome, né, Dalva? Como nós falamos aqui, ter essa fome do Senhor. E não fome por coisas do mundo. Isso, os Eu acho- interesses, né? Você tem fome de Deus? Você ora com fome? Você lê a palavra com fome? Você vai para o culto com fome? Uhum. Percebe? Você tem fome de quê? E Pastor, muitos, e é interessante que essa fome que a senhora está falando, é possível despertar essa fome? Olha, eu creio que sim. Eu gosto muito de uma história na Bíblia, e eu acho que ela reflete a nossa história, que é a história de Jacó. Porque todos nós, em alguma medida, nós somos como Jacó. Jacó. Um dia a senhora falou isso, todo mundo tem um pouquinho de Jacó. Eu pensei, será que eu tenho? Não, porque o Temos. princípio bíblico ali é que Jacó foi alguém transformado por Deus. É verdade. Então a Bíblia fala que ele era Jacó, que significa trapaceiro, usurpador, e foi transformado em Israel. Né? Então todos nós temos que ser transformados. Nós temos que ser transformados em Cristo, que é isso aqui. Cristo é aquele que tem fome e sede de justiça, por isso ele veio para realizar o propósito eterno de Deus. Mas Jacó é interessante, porque ele era alguém que em si mesmo era completamente fora dos padrões de Deus. Exatamente. E ele nem tinha direito à bênção ali da primogenitura. É verdade. Porque a bênção era para o filho mais velho, o primogênito, que era Esaú. Mas Esaú não tinha fome, Verdade. ele não tinha desejo Sim. pelas coisas de Deus, ele não tinha interesse na primogenitura. Mas É Jacó verdade. Tanto desejou que ela. ele vendeu Desprezou, o né? direito da primogenitura por um prato de comida. Foi. Que são duas coisas assim,
completamente fora em termos de valor. Exatamente. Ele trocou o espiritual pelo É um natural, valor né? humano e o valor divino. Isso. Então, isso nos fala também hoje. As pessoas que têm fome de Deus, elas valorizam aquilo que Deus valoriza. Uhum. Uhum. Agora, aquelas que não têm fome, elas desvalorizam. É verdade. Uhum. Percebe? Então, são dois reinos completamente diferentes. Por isso que as coisas no reino de Deus é ao contrário do mundo. Então, aquele que tem fome é aquele que valoriza as coisas de Deus, que ele tem interesse nas coisas de Deus. E pastora, Mesmo vivendo aqui nesse mundo. quando nós falamos de sede de justiça, e a senhora falou de colocar Cristo no centro, algumas pessoas não fazem uma inversão disso, elas colocam elas no centro, a justiça para elas, não a justiça de Cristo. É porque às vezes a justiça é a minha justiça, né? Sim. Então, e mostra a imaturidade. Eu acho que maturidade espiritual, ela não é uma posição que você alcança. Um dia você chega ali no verdade. limite e alcancei a maturidade. Cheguei Não lá. é Processo assim. da vida toda. A maturidade é um processo de crescimento. Isso. Agora, a Bíblia fala que Jesus está falando aqui na lista, né, das credenciais do reino, aqueles que são aptos para reinar, que são os vencedores. Então, é o que ele está falando aqui. Tem alguns que vão alcançar uma maturidade espiritual e que realmente eles vão reinar com Cristo, vão receber um galardão, uma recompensa. Mas é porque eles entenderam a justiça de Cristo. Uhum. Essas pessoas são aquelas que têm revelação de Cristo, Isso. são aquelas que têm revelação da obra de Cristo. Sim. Eu já fui orar com pessoas na igreja que elas se diziam com fome e sede de justiça, pastora. Mas elas tinham fome e sede de vingança. Mas é aquela justiça de fazer justiça do homem. Exatamente. É porque é alguém que sofreu injustiça. Isso. Então, você percebe isso, por exemplo, a questão da gratidão. Uhum. O oposto da gratidão é ingratidão. Então, a ingratidão, ela gera em nós um sentimento de injustiça. É verdade. E isso tem dentro da igreja também. Tem, com Não é não? certeza. Se você sente que é injusto, você trabalhou, você liderou, no final do ano ninguém mencionou seu nome. Ixi. Aí às vezes menciona o nome ali de 2, 3, mas não mencionou o seu. Isso pode gerar em você um senso de injustiça. Exatamente. E isso também é ingratidão. Percebe? Sim. Mas porque tudo é focado em si mesmo. Exato. Não é Exatamente. Cristo no centro, né, pastora? Então, quando você está fazendo para o Senhor, você fala, olha, estou fazendo para Ele, fiz para Ele e é dele. Se lembraram de mim ou não, não é algo que vai afetar você. Você pode até, às vezes, naquele momento ficar chateado, mas passou. Você tem Cristo no centro e está resolvido. Tá, mas essa questão do centro é algo que define mesmo. Quem está no centro, é você ou é Cristo? Eu acho que é importante entender que Jesus estava falando ali de um reino superior. Superior. Entendeu? Ele não estava falando ali desse reino aqui, dessa justiça humana. Exatamente. Ele estava falando de algo muito superior. Os que têm fome e sede de justiça, Isso. eles serão fartos. Eu acho interessante essa palavra, você vai ser farto. O que é ser farto? Qual é o significado dessa palavra, pastora? Então, literalmente significa ser satisfeito. Satisfeito. A gente usa essa palavra até mesmo em relação à comida, né? Comida, Não, eu estou farto. Como diz os espanhóis, estou llena. Eu estou satisfeito. Não é isso? Então, Jesus está falando que vai ser farto, ele vai satisfazer o desejo dessa pessoa. Isso. Agora, é importante o seguinte, que você vai ser farto em Cristo. Uhum. Não? Então, no reino de Cristo não vai ter injustiça social, Isso. não vai ter desigualdade, Exato. não vai ter nada dessas coisas que hoje aqui as pessoas levantam bandeiras, né? Bandeiras. Então Isso. não vai ter, porque vai ser realmente a justiça de Deus. Deus é justo com todo mundo. Ele vai dar para Valéria a recompensa exata dela. Amém. Ele vai dar para Márcia, para Dalva, Amém. para cada filho, de acordo com a sua recompensa. Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Graças Agora, pode ter surpresa. Sim. Alguns Pois que é. pensam que vão receber muito e receber menos. Sim. Mas Deus é justo. Agora, eu acho importante entender o seguinte, quando a gente está falando aqui de fome, né? Sim. Fome
Então, eles serão fartos. É muito importante entender que só vai reinar com Cristo aqueles que têm fome de Cristo hoje. Uau! Se você não tem fome de Cristo hoje, como que você vai ser satisfeito naquele dia? Isso é revelação, pastora. É. Porque nós Precisa ter fome hoje. Precisa. Porque às vezes as pessoas pensam numa fome apenas E quem nunca lá, come, quando estiver com Você Cristo. percebe às vezes assim, às vezes na videira, parece coisas sutis, mas a gente vê, por exemplo, a gente prega muito sobre o Evangelho da Graça. Uhum. Então, a pastora Luiz fala isso, nós repetimos, escrevemos livros, fazemos programas, estamos anos e anos, sempre voltando, Sim. falando do perdão dos pecados, o poder do sangue de Jesus, a justiça Sim. de Cristo em nós. Exatamente. Tantas coisas importantes e a revelação vai crescendo, crescendo, Exato. crescendo. Mas alguns irmãos acham que está repetitivo, Tá falando a mesma coisa. está né? falando a mesma coisa. E por quê? Porque não tem fome. É verdade. Então, porque nós estamos falando de Cristo. É porque não tem fome de Cristo. Uhum. Percebe? Ele acha que talvez outros assuntos sejam mais importantes, falar mais de liderança. É. Percebe? Então, vamos falar mais de outras coisas, das profecias. Alguns falam assim, vamos falar mais de crescimento espiritual, mas se ele não perceber É que... porque não tem nada fora de Cristo. Isso. Quanto isso. mais você fala de Cristo, mais você, com certeza, vai crescer nesta revelação. Recentemente a senhora falou que, achei bom demais, só tem 2 tipos de esposa de pastor, as que se alimentam do Senhor e as que não se alimentam do Senhor. Então, se alimentar ajuda a ter fome, mas né? isso se aplica ao crente em geral, né? Ao crente Só em tem geral. 2 tipos de crente. Crente que eu estou falando salvo. Aqueles que têm fome de Cristo e aqueles que não têm fome de Cristo. Aqueles que se alimentam de Cristo. Isso. E aqueles que não se alimentam de Cristo. E é Agora, perceptível, quanto né? mais você come, mais come. fome você tem. É perceptível, né, pastor? Alguém que tem fome, você começa a ver ele em tudo. Tá na oração, ele tá lá. Né? Começa o jejum, ele tá lá. Ele tá sempre nos cultos. Procura uma célula. Por quê? Porque ele tem fome, ele quer receber, ele quer comer. Agora, a gente usando isso aqui em relação ao critério para reinar com Cristo, eu quero até concluir lá o que eu falei de Jacó, né? Sim, exatamente. Porque, interessante, porque Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Pois é. E Esaú é quem tinha o direito legítimo de receber a bênção da primogenitura. Aos nossos olhos parece injusto, né? O direito Mas era Deus dele. tinha escolhido. Agora, eu acho interessante uma questão aqui, quem gerou essa fome, Jacó? A Porque naquela época não tinha essa coisa assim, lei é lei, e pela lei era Esaú que recebia. Né? Cumpra-se. Mas Jacó, desde o início, ele tinha um interesse pela bênção. De onde que veio? É verdade. Isso significa que você pode adquirir fome. Olha Alguém que maravilha. desperta em você fome. No caso de Jacó, quem despertou a fome foi Rebeca, a mãe. Porque quando ela estava grávida, Deus falou com ela que o maior iria servir ao mais novo. Ela sabia que Jacó era o escolhido. Uau. Então, ela despertou isso em Jacó. Um desejo, um interesse pela bênção da primogenitura. E isso é poderoso. É por isso que na igreja é tão importante você ouvir a palavra. Exatamente. É tão importante você ir para a célula, você se relacionar com pessoas que oram, com pessoas que já têm mais de Deus para passar para você. Porque vai despertar a fome espiritual. Certamente Rebeca se alimentava do Senhor, porque ela ouviu a voz dele. Pastora, e a importância disso no ministério com crianças. Porque Rebeca despertou a fome em uma criança. Em uma criança, desde criança. Exatamente. Muito importante, porque é o nosso trabalho hoje, é despertar a fome nas crianças pela palavra, pelo Senhor. É verdade. Eu vejo muitas crianças assim, elas olhando para o Aloísio como um referencial, com admiração. Eu vejo isso demais. Com admiração. Sim. Né? Eu me lembro uma vez de uma criança que ele chegou para mim há muitos anos atrás e ele perguntou o seguinte: eu queria muito me parecer com o pastor Aloísio. Eu falei, mesmo? Que bom. Era um menino de uns 11 anos. Aí ele falou assim, me fala uma coisa, o que ele passa no cabelo? Ele estava falando da aparência no momento, que para criança tudo é literal, né?
Mas eu acho que ele estava se referindo a ser como ele. Sim, Mas com certeza. começar pelo cabelo Tá já era bom, alguma já é um coisa. bom começo. É um bom Agora, desejo. tem outros que vão além. Né? Uhum. Recentemente, no estudo de Hebreus, né, eu recebi um vídeo do filho de um pastor, né? Nosso pastor lá em Portugal, o pastor Felipe, né, e Lorena. Então, o filho dele começou também a fazer lives falando do estudo de Hebreus. Então, ele ouve o pastor Aloísio, anota, faz o esboço e depois ele repete. Mas olha que coisa interessante. Nem o pai nem a mãe falou para ele fazer isso. Mas isso reflete alguém que tem fome. Com certeza. Percebe? É, a gente começa um sinal assim, mesmo. despertando a Isso, fome. isso. Isso já é um bom sinal. Isso. Mas em relação a nós, como é que a gente se enquadra aqui? Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Eu acho que basicamente, de uma maneira mais simples, é isso aqui. Se você tem fome de Cristo hoje, você será farto no reino de Cristo. Amém. Né? Mas para entrar no reino, só vai entrar no reino aqueles que têm fome de Cristo hoje. Amém. Amém. Nós estamos aqui falando desse padrão, dessa lista. Eu gostaria de comentar mais uma credencial dessa lista de Jesus. Nós falamos de justiça. Será que a gente poderia falar de misericórdia, pastora? Porque Com certeza, nós vamos, né? lá em Mateus 5,7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem são esses misericordiosos? Nós podemos falar daqui um pouco sobre isso. A videira, na verdade, começou em 1999. Ali eu comecei a orar para saber onde Deus queria me usar. Nós não tínhamos salas para as crianças. E aí nós alugamos uma oficina mecânica. A gente tinha que limpar a oficina, mas não adiantava, né? No final da reunião estava tudo manchado de graxa. Não era um grupo grande de criança, mas era o trabalho que a gente tinha. Mas nem lugar nós tínhamos. Se eu orar, alguma coisa vai acontecer, mas eu não vou parar de trabalhar com as crianças no domingo. Em um mês, um irmão apareceu com uma proposta de uma tenda. O trabalho de criança não é vamos tirar as crianças daqui para não atrapalhar o culto. Então nós temos objetivos. As crianças precisam ser conduzidas a Cristo. A maior parte das igrejas, infelizmente, não existe uma ênfase no trabalho com criança e não é a mentalidade que está no coração do Senhor. Mentalidade, essa foi a palavra que Deus nos deu. Mudar a mentalidade, mas era a mentalidade da liderança. Eu não tinha percebido como as crianças tinham sede do Evangelho. As crianças começaram a ter experiências com Deus. E as famílias começaram a se converter através das crianças. E ali realmente houve uma explosão. A partir daquele momento, todas as outras coisas que eu fazia perderam sentido. Os meus olhos se voltaram para as crianças. Meu Deus, Pai, eu vou pedir nessa manhã, eu profetizo sobre cada uma delas. Eu acho que eu não estaria aqui hoje. A célula de criança, ela afetou o meu futuro de uma forma extraordinária, né? Não, vim pegar as crianças para a célula. Vai, a oração! Eu vou. De igreja. Isso vai atingir também as crianças. Nós cremos nisso, vamos trabalhar nisso e cremos que Deus vai se manifestar. Em nome de Jesus. Acho que é o maior movimento de células de trabalho com criança hoje no mundo. O mundo valoriza os fortes, mas é a fraqueza que atrai o favor de Deus. Nesse livro, você irá descobrir por que Deus realmente escolhe as coisas fracas para envergonhar os fortes. O alvo em falar sobre esse tema é fortalecer a sua fé,
para que você possa se apropriar da sua vitória, que já é uma realidade em Cristo Jesus. Eu creio que você será surpreendido com a força que está por trás da fraqueza, porque é através dos fracos que Deus é exaltado. Evite filas comprando pelo site da AMS e retire no estande da conferência. Nós estamos falando quem é apto para reinar com Cristo. Estamos falando do livro Digo Fraco, Eu Sou Forte. E a pastora Márcia, ela vem vivenciando essas verdades, dessas credenciais há muitos anos. Eu mesma me lembro, pastora Márcia, de uma vez que nós fomos para Israel e a senhora ministrou no Sermão do Monte essas credenciais. Me senti tão privilegiada. Foi poderoso demais. E nós comentamos aqui sobre os mansos. Mas nós também agora queremos comentar mais uma credencial que nós falamos sobre os misericordiosos. São aquelas pessoas que talvez perdoam. Quem são esses misericordiosos, pastora? É uma boa pergunta. Vamos ver se a gente entra nessa credencial. Agora, eu acho mais interessante aqui é que Jesus fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ele está falando de medida, né? Ele está falando, você é misericordioso aqui, lá você vai alcançar misericórdia. Agora, misericórdia de homem é bom, agora imagina a misericórdia de Deus. Nossa, como a gente vai precisar dessa misericórdia. Mas no original, esta palavra misericordioso significa ajudar alguém aflito. Ok? Mas Jesus aqui não estava falando de caridade. Entendeu? Vamos fazer caridade para ganhar salvação. Ou caridade, uma boa ação para ganhar uma bênção. Ele não estava falando isso, porque isso aí é base até de religiões falsas. Né? Não é disso que ele estava falando. Então, quem que são os misericordiosos aos olhos de Deus? Essa é a pergunta. Né? Eu creio que a Bíblia explica a Bíblia, e Jesus também, ele falou disso em outros momentos, quando ele falou que o misericordioso é aquele que não esmaga a cana quebrada. Essa expressão cana quebrada está se referindo a uma pessoa que está passando uma luta. Já está sofrendo. Já está sofrendo, mas que ele recebe ajuda, compaixão, misericórdia de outros. Mas nem sempre isso acontece dentro da igreja. É verdade. Porque nós estamos falando aqui para crente, porque o mundo é mundo, né? O mundo está cheio de cobra. Né? Mas nós estamos falando aqui de ovelha. Agora, às vezes dentro da igreja, a gente não vê essa misericórdia. Então, muitas vezes, a igreja é um lugar de misericórdia, mas às vezes se torna um lugar de condenação. Verdade. Não é? Por quê? Porque as pessoas fazem calúnias, não é isso? Falam mal. Aponta o dedo, né, pastor? Gosta de escândalo. Se tiver um escândalo de pastor, você pode ter certeza que os vídeos nas redes sociais vão ter não sei quantos milhões de visualização. Demais. E quem que vê? Os próprios crentes. É verdade. Percebe? Sim. Isso é ser misericordioso? Não. Não. Isso não é. Eu mesmo já pedi às vezes até para as irmãs. Irmãs, para de compartilhar esse vídeo. Para de reproduzir Porque isso. na hora que você compartilha, você está esmagando a cana quebrada. Exatamente. Que às vezes você está ali alimentando e até condenando alguém que você nem sabe se aquilo é verdade ou não. É verdade, pastor. Não é verdade? E Então é preciso ter muito cuidado nisso aqui. Quem que é a cana quebrada? Eu acho que é, sim, a própria palavra diz aqui, né? É alguém que está aflito, que está passando uma luta. E você é misericordioso no sentido de ir lá, de estender a mão, de orar. Às vezes a pessoa nem merece mesmo, né? Às vezes ela está colhendo o que plantou, não sei. A gente não sabe, A gente não sabe. Exatamente. Contudo, não cabe a nós condenarmos. Exatamente. Pastora, a igreja, ela precisa se parecer mais com um hospital, né, pastora? De onde a pessoa Onde é tem acolhida, cura, né? Remédio, tratada. bálsamo, Sim, né? porque às vezes as pessoas, em vez de cuidar, ela aponta o dedo, ela condena, ela põe um espelho na frente, né, para ampliar. será, né? o erro do outro. Porque está fora desse padrão que Jesus colocou para entrar no reino. Uhum. Então, para entrar no reino, muitas vezes
você tem que inverter. Nós não falamos que no reino de Deus é o contrário do mundo? Sim. Aham. Então, muitas vezes as pessoas aplicam isso aqui para si. Ou seja, para mim, misericórdia, mas O para o outro, outro, juízo. Juízo. É. Então, nós somos rápidos em julgar, mas depois eu quero receber a misericórdia. Misericórdia. O reino, para entrar no reino é o contrário. Você tem que ser firme com você Isso. e flexível com o outro. Então, você é exigente com você mesmo, mas misericordioso com o outro. Mas Esse é o padrão para entrar no reino. normalmente acontece o contrário. Eu sou padrão pra misericordioso comigo e sou firme com o Não, outro. e eu estou entendendo aqui que o É padrão, rápido para cobrar. o padrão para entrar no reino é parar de ficar apontando ou publicando a falha do outro, né? Eu penso que isso é muito ruim, ficar apontando. Isso não é misericórdia nenhuma, porque errar, todos nós erramos. Mas na hora que você fica o tempo todo dando publicidade ao erro do outro, e você nem sabe em que circunstâncias ele agiu de uma ou de outra maneira. Recentemente, pastora Márcia, eu tenho me deparado com algo que tem me preocupado muito no meio dos cristãos, mas eu falo isso não é para acusar, é que Deus tem misericórdia de nós, que estamos sempre, eu vejo às vezes, grupo de mães em uma escola. Não só na escola que eu trabalho, eu lido com outras diretoras de escola, elas falam, olha, está muito difícil, porque elas têm um senso de querer apontar falhas da professora o tempo todo, às vezes um caderno, uma vírgula deixou de ser colocada. Isso não é o padrão, né, pastora Mas é o que nós Márcia? estamos falando. Então, ela exige a perfeição do outro, mas com ela a misericórdia. Porque Misericórdia. na hora que o filho dela não faz a tarefa de casa, ela quer a misericórdia da escola. Quer Na hora que o compreende. filho não alcança a nota, ela quer uma segunda chance. Então, percebe? Sim. Misericordioso é aquele que perdoa facilmente. Sim. Que ele aprende a lidar com as falhas, sim. Eu não estou dizendo que você vai aceitar tudo, Exatamente. mas é preciso ter muito cuidado com isso aqui. Porque a misericórdia do Senhor, ela se expressa através de nós. É verdade. Em Mateus 18, pastor, o Senhor ele conta uma parábola, né? De alguém que recebeu misericórdia pela dívida, mas o outro que devia muito menos, ele condenou e mandou prender. E o Senhor conta essa parábola para falar justamente dessa falta de bom senso, né? De falta de perdão. Eu recebi um perdão tão grande que foi o de Cristo, mas eu estou completamente fechada para perdoar coisas pequenas do meu irmão, do meu marido, do outro que está perto. Quando você é muito exigente, né? Ficar exigindo demais aquela perfeição, aquele padrão humano que é irreal. É inatingível aquilo Então, ali. nós sempre estamos falando isso aqui, esse padrão, essa lista de Jesus aqui, para entrar no reino, em Mateus 5, isso aqui aponta para Cristo. Então, Cristo e porque nós estamos em Cristo, nós também somos. Nós somos também. Então, você tem que entender, você não vai se tornar, você já é como Cristo. Percebe? Então, enxergar as pessoas também através de Cristo é o segredo. É verdade. Então, o meu marido já é como Cristo. A Dalva já é como Cristo. Aleluia. Mas a Dalva erra de vez em quando. Sim, mas eu sou como Cristo. Mas o padrão da misericórdia aqui é o que Jesus falou. Antes de você tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu olho. Então é verdade. também ser tolerante, né? Ser misericordioso é ser tolerante. E eu volto a falar, se você é misericordioso, a promessa é uma promessa. Você vai alcançar. Você vai alcançar a misericórdia lá no reino. Uau. Percebe? Sim. Porque se Deus fosse tratar você pelo que você merece, você não iria reinar. Nem Então, ser entraria no céu. misericordioso é não dar o que o outro merece, né? Exatamente. Você não dá o que o outro merece é ser misericordioso. É difícil. É difícil. Porque tem hora que a pessoa merece a lei, né? Exatamente. Merece o juízo. Merece ser condenado e pagar pelo que ele fez. É verdade. Mas o padrão do reino é bem mais alto. Amém. Os credenciais. Glória a Deus. Agora, eu gosto muito, é claro que tudo isso aqui é um grande desafio para nós, mas eu gosto muito dessa expressão também, do versículo 8, que fala: os limpos de coração verão a Deus. Nossa. Olha, tem uma coisa que você tem mais assim expectativa do que ver a Deus. Agora eu não estou falando aqui ver a Deus no sentido literal,
Sim. Até porque não tem nem como a gente definir aqui Deus. Exatamente. Deus é espírito. Aham. Mas ver a Deus aqui se refere a ter revelação de Cristo. Uhum. É. Entendeu? Cristo veio manifestar a Deus, né? É. Então, a Bíblia fala que Deus Pai, ele dá testemunho de Cristo. Sim. E quem não crê no testemunho que Deus dá de Cristo, faz de Deus mentiroso. Uau. Está lá em 1 João. Então, ver a Deus significa ter revelação de Cristo. Uhum. Mas hoje, quando nós vamos pregar o Evangelho da Graça para falar de Cristo, muitos crentes Não aceitam. ficam chateados porque nós estamos repetindo. Então Não eles não querem aceitam. ver a Deus, né? Porque Não, Cristo é porque é a ele acha exata que já tem a expressão. revelação de Cristo. É porque muitos não precisa. também, isso que esse tópico fala, pastora, da credencial, do limpo de coração. A maioria não pensa que ser limpo de coração é ser sem pecado? Olha, também, porque aqui está falando de, quando você fala de ser limpo, se refere também à impureza, né? É. O pecado está associado à impureza. E ser limpo também fala de sujeira, Sim. né? Agora, uma coisa é sujo, uma coisa é puro. Aham. Tem coisa que não está sujo, mas também não é puro. Exatamente. Aham. Não é verdade? Sim. Então aqui está falando os limpos de coração, mas a Bíblia também se refere aos puros, né, de coração, Sim. porque eles verão. Isso aqui está falando de você se ver em Cristo. Aqueles que se veem perdoados, completamente lavados pelo sangue de Jesus, eles têm revelação de Deus. É verdade. Mas muitas pessoas, crentes, né, ao oposto disso, vivem debaixo de condenação. Uhum. Então, aquele que é limpo de coração, eu creio que é aquele que venceu a condenação, Uhum. porque ele sabe que ele já está limpo, ele já é puro pelo sangue de Jesus. Ele tem consciência do perdão. Não por causa dele, Uhum. mas por causa da obra de Cristo. É o que nós pregamos hoje sobre o perdão total dos pecados. Sim. Tem alguns que falam, é difícil crer nisso. Só que para você reinar com Cristo, você tem que crer, Tem senão que você crer. não entra no reino. É verdade. Porque para entrar no reino só tem duas formas, Só né? os limpos de coração. Exatamente. Os limpos de coração são aqueles que creem que são totalmente perdoados. Nossa, que poderoso. E é só pastora. pelo sangue que nós somos E é pelo totalmente sangue perdoados. de Jesus, é você ter revelação do sangue de Jesus. Porque isso é que faz com que você seja luz. Isso. O Exatamente. que é luz? A luz ela é transparente, né? É, Então você não vive de aparência. Então, exatamente. na frente das pessoas você é santo. É. Mas Lá na sua casa você peca. E aí você vive também debaixo de condenação, porque você sabe Você que sabe, você sabe que não é, ué. você não é aquilo tudo que você Exatamente. aparenta ser. Exatamente. Agora, que Jesus- você ter a revelação de que você é perdoado, eu não estou dizendo aqui que você nunca mais vai cometer pecados, não é isso. Estou falando que você crê na obra de Cristo, ela é definitiva na sua vida e ela é suficiente para limpar, te lavar e fazer de você justo. O que é justo? É ser considerado inocente, inculpável diante de Deus. Então, quando eu vou orar, eu chego diante de Deus como? Justa. Como justa, Uhum. e não como pecadora. Você acabou de pecar, Márcia. Aham. Ixi, aí tem que Você ter fé pra gritou orar. ali com alguém, você fez algo que não deveria, Isso. entendeu? Tá, não é que eu vou fazer de conta que não fiz. Eu reconheço que eu tenho consciência também, né? É. Você tem consciência, Você a sua sabe. consciência te Aham, acusa. exatamente. Mas você chega lá e fala, Senhor, o sangue de Jesus me lava. Eu sou limpa de coração por causa do sangue de Jesus Cristo. E é por isso que eu chego diante do Senhor como filha amada, como justa, como alguém lavada pelo sangue de Jesus. Então, o espírito de condenação não tem poder. E aí Deus gosta. Porque Isso. você valoriza o sacrifício de Cristo. É verdade. Agora, quando você aceita a condenação, você faz de conta que você é muito humilde. Mas você está desvalorizando o sacrifício de Jesus. E é o que Jesus condenou, né, pastor? Ele condenou os fariseus por causa da hipocrisia.
Por quê? O que é hipocrisia? Eu não creio no que a palavra está A dizendo. hipocrisia tem Eu faço de aparência, não conta tem só. realidade. Eu só faço de conta para que todos vejam. Essa questão do limpo de coração é você permitir que a luz de Deus brilhe através de você. Não é porque você é perfeito. Não é porque você não erra. É porque você crê que está em Cristo. É verdade. E se você tem essa facilidade, pastora, se a pessoa tem essa facilidade de não ficar se condenando o tempo todo, até porque ela foi perdoada, então ela também tem facilidade de ver o outro como perdoado? Olha, eu acho que as coisas estão sempre relacionadas, porque a pessoa que vive debaixo de condenação, ela também Condena é o outro. rápida de condenar o outro. É verdade. Então, aquela pessoa que vive cobrando do outro alguma coisa, Uhum. é porque ela também está debaixo de condenação. É. Pastora Agora, Lúcia tinha uma quando frase você do cheiro, né? também... Eu sinto o meu cheiro no outro. Mas quando você também crê na justiça de Cristo e que você não está mais debaixo da condenação ou da ira de Deus, você também acaba sendo mais misericordioso com o outro, né? Misericordioso com o outro. Você não Porque eu fica fui ali tão exigindo dele alguma coisa. Quando eu me enxergo, né, pastor? Eu fui tão perdoada. Então, como que não vou liberar algo para você? Mas esse é o Espírito de Cristo, né? Esse é o que é o a Bíblia está Espírito de falando Cristo. aqui. Tem gente que muda de acordo com a conveniência, né? É verdade. Aí é difícil demais, né? Na hora que é conveniente, Camaleão. ele é humilde. Na hora que não é conveniente, ele não é. Não, você está em Cristo, o tempo todo em Cristo. Não é pela conveniência, é pelo que você crê. É tudo baseado na obra de Cristo. É tudo pela fé, né, pastora? Eu creio, sempre provém de Cristo, né? Eu acho isso tão poderoso, pastora, que a senhora está falando, que é revelação mesmo. Porque quando eu entendo que eu estou em Cristo, a minha posição ela não muda, né, pastora? Apesar de mim. Eu acho que o tipo de pessoa mais difícil que tem para você se relacionar é aquela pessoa dissimulada. É difícil. Você nunca sabe, né? Não, ela muda o tempo todo. É. Na sua frente ela é uma coisa, atrás ela é outra. Mas infelizmente tem crentes assim, né, na igreja. Ele vive realmente de acordo com a conveniência. Eu acho que ser limpo de coração é você ser transparente. Não é ficar mostrando suas falhas o tempo todo, nem ficar falando dos seus defeitos, não é isso. Não é isso. Não é Mas ficar é você reconhecendo. ser como Cristo. Limpo Deixa a de sua coração. luz brilhar, né? E se veja em Cristo, ame os irmãos, perdoe e se relacione com mais simplicidade. E os outros vão enxergar, né, pastora, isso? Porque se alguém vem falar de você, Dalva, você é muito arrogante, Dalva, você é muito orgulhosa, e aí você vai tentar se defender, rebater, e provar para a pessoa que você não vai levar a nada. Não. E qual que é a melhor forma de fazer? Tem que me humilhar. Eu falei, é verdade, eu preciso melhorar muito. Isso andar. não é hipocrisia. É claro que você reconhece que você é. Contudo, há esperança para você, Dalva. Graças Essa a Deus. é boa. Graças a Deus. A esperança para você, Na hora lembrei que da você música. reconhece que você é e que você precisa do sangue, é aí que você realmente é abençoado. Percebe? Porque é aí que você se torna fraco. Porque quem que é o justo? É aquele que reconhece que precisa da justiça de outro. Exatamente. Que ele não pode depender da sua própria justiça. Esse é abençoado. Esse é limpo de coração. É interessante a senhora falar isso, né? Porque quantas pessoas, elas lutam para ser justas o tempo inteiro, achando que elas vão ganhar algo de Deus por causa disso. A justiça própria, né? Muitas pessoas A justiça própria é o merecimento. Mas isso é revelação, né, pastora? Tem Quando que eu ser. tenho essa revelação, Eu acho que a gente tem que ler eu muito, mudo. tem que falar Isso, muito. temos que falar mais. E às vezes você até pode cometer equívocos, E a Bíblia mas assim, ainda volta fala. para a Bíblia, vai orar até ter luz, né? E a Bíblia fala, os limpos de coração verão a Deus, né? Ver a Deus. Eu quero ver. Eu Imagina quero. você ver Muito. Cristo exatamente como Ele é. Eu No quero. sentido não apenas literal, mas ver tudo isso que a Bíblia está falando aqui Isso. que Ele é. Isso. Mas aqueles que vão reinar são aqueles que veem Cristo hoje também. Nossa, agora isso aí é poderoso, hein?
Porque o ver Cristo O crente hoje, vencedor é aquele que cresceu em revelação, né? muito Que poderoso. tem Amém. revelação de Cristo. Estamos crescendo em revelação, porque estamos vendo aqui, Glória a Deus. estamos Amém. vendo Cristo através Amém. desse padrão É. do cidadão do reino. Né, Glória a pastora Deus. Márcia? Vamos concluir esse programa aqui. Amém. Amém? Passou rápido, hein, pastora? Passou, mas andar em Cristo hoje é andar na luz. Amém. Amém? Amém. A senhora poderia concluir para nós orando, pastora Márcia? Para Claro. que nós tenhamos essas credenciais, possamos enxergar Cristo Amém. em nós. Amém. É. Olha, antes de orar, eu acho importante a gente dizer o seguinte: quando Jesus coloca aqui as credenciais daqueles que vão reinar com Ele, aqui em Mateus 5, né? Os Sim. humildes, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, Isso. os limpos de coração, Ele está falando de si mesmo. E Ele está falando exatamente do perfil daqueles que vão reinar com Cristo. Então, nós, hoje, Ele está nos mostrando isso aqui para que a gente possa ter essas credenciais. Amém. Amém. Em Cristo nós já temos pela fé, Sim. porque Ele é, eu sou. Aham. Certo. Mas nós precisamos enquadrar nesse padrão, Hum. porque o padrão de Deus não vai mudar. Então, se eu quero reinar, eu preciso me tornar como Cristo, ou me ver em Cristo, Isso. expressar Cristo. Amém. Porque quando a gente fala se tornar, na verdade, nós já somos, né? É. Eu não vou me tornar, eu já sou como Cristo, porque eu estou nele. Agora, voltando à questão do reino, não existe glória maior, né? O reino é um reconhecimento das obras, daquilo que você fez como fruto de obediência, de amor ao Senhor. Nossa, é poderoso. Sim. E realmente é glória, É demais. É glória, isso Não é é não? glória. É glória. porque você vai reinar com Cristo. Agora, eu quero encerrar dizendo isso para você. Não tem como você ter a glória aqui nesse mundo e a glória do reino. Sim. Para você ter o reino, você tem que abrir mão da glória aqui. Não tem como ter os dois. Ou você tem a glória desse mundo, ou você tem a glória do reino. Para ter a glória lá, tem que abrir mão aqui. Esse é o padrão de Deus. Por isso que nós precisamos crescer em revelação de Cristo. Amém. Porque só Ele tem a glória. Só Ele merece reinar. Mas porque nós estamos nele, nós podemos também reinar com Cristo. Amém. Amém? Amém. Eu vou orar com você para que o Senhor possa trazer revelação de tudo isso que a gente compartilhou aqui nesse programa, e em outros também que a gente já falou sobre isso. Amém. Pai, eu quero orar pelo espírito de revelação. Amém. Amém. Porque essa foi a oração de Paulo pelas igrejas ali, É verdade. para que eles pudessem ter revelação de Cristo, É verdade. para que eles pudessem crescer nessa revelação. Amém. Eu oro agora para que o Senhor abra os nossos olhos, Amém. para que nós possamos compreender a obra da cruz, Amém. Verdade. para que nós possamos compreender quem nós já somos em Cristo Jesus. Amém. E essa posição que o Senhor nos colocou de filhos, amados, perdoados, justificados. Amém. Ó Deus, porque nós queremos sim herdar o reino. É verdade. Nós queremos reinar com o Senhor. Amém. Nós sabemos que isso é pela graça, mas é também por causa, Senhor Jesus, da promessa do Senhor, Amém. daqueles que um dia receberão um galardão. Amém. Oramos para que hoje nós possamos ser considerados qualificados, Amém. para que nós possamos, Senhor Jesus, discernir aquilo que realmente nos leva a reinar com o Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.